Buenas, meu povo! Vamos então para uma aulinha da T6 de matemática. Aqui a aula do dia 8 e 11 de junho, 3 períodos, né? A pedidos da aluna Mari e de alguns outros colegas. Vamos lá então. O que seria uma equação? O que é uma equação? Equação é quando tem esse símbolo aqui de igual aqui no meio. Então, qualquer coisa que tenha escrito o igual e outra coisa escrita, a gente chama de equação. Estou tentando usar essa ferramenta aqui para as aulas. Então, por exemplo, se eu tiver x mais 5 igual a 2. Se tiver o igual aqui, isso aqui a gente chama de equação. Tudo o que está do lado esquerdo, eu chamo de primeiro membro. E tudo que está do lado direito, eu chamo de segundo membro. Certo? Seguindo, vamos lá. Então tem que entender bem o que é isso aqui. Aí aqui a gente tem alguns exemplos sobre o grau de uma equação. O que seria o grau dessa equação? É o número maior que vai estar em cima do x. Por exemplo, nesse caso aqui, tem algum número aqui em cima do x? Não tem nada. Então eu posso escrever o número 1 ali em cima. Então a gente diz que isso aqui é do primeiro grau. Tá? Agora observa essa equação aqui. X ao quadrado mais 3 igual a 0. Essa equação, ela tem o 2 ali. Portanto, ela é do segundo grau. Eu poderia pensar ainda assim. Deixa eu pensar aqui. Se eu tivesse assim, x ao quadrado mais x na quarta igual a 0. Tá? O que vai acontecer? Vocês vão ter que olhar. Se não tem nada em cima desse x aqui, significa que tem o 1. Ó, esse x aqui que eu estou circulando. Então ali em cima tem 1. Essa minha câmera está um pouquinho lenta, está dando problema. Mas futuramente eu vou estar arrumando esse problema. Então, olhando essa equação aí que eu coloquei agora na tela, que eu escrevi aqui. Qual que é o grau dela? Bom, vocês vão ter que olhar qual que é o maior número que está em cima do x. É o 4. Portanto, ela é do quarto grau. Ou a gente pode simplesmente dizer grau 4. Certo? Então aqui no material de vocês eu dei mais alguns exemplos. E não precisa ser só escrito com x, pode ser aqui, ó. Aqui é o y. Então qual que é o maior número que está em cima do y aqui? É o 2, então ela é do grau 2, ou segundo grau. Essa aqui, o maior grau dela é o 2, então ela é de grau 2, segundo grau. Então aqui eu tenho um exemplo de terceiro grau, aqui um exemplo de quinto grau, por quê? Porque aqui ó, o 5 é o maior. E assim por diante. Então aqui nós temos os exemplos, né? Quais são as equações de primeiro grau aqui? Então vocês vão ter que olhar aqui, quais são de primeiro grau? Essa aqui, ó, é de primeiro grau, porque é 6x menos x, fica 5x. Portanto, só tem 1 em cima do x, ela é do primeiro grau. Outra que é do primeiro grau aqui, a f, ó. Só tem um x e não tem nada em cima, então aqui é o número 1 que vai ali, ela é do primeiro grau. Quais são do segundo grau? Só aquelas que tem o maior é o 2. Ó, essa aqui o maior é o quarto, então é quarto grau. Essa maior 3, terceiro grau. Essa maior é o 4, de quarto grau. Essa aqui o x maior de 3, terceiro grau. Essa aqui é de 3, terceiro grau. E essa aqui o maior x é o de 2. Então essa aqui é uma equação do segundo grau. Então eu já ditei aqui as outras respostas, né?
fica mais fácil de vocês fazerem. Olha este outro exemplo aqui. Será que essa equação aqui é do terceiro grau? Então vamos lá, vamos ver se isso é verdade. Tá meio lento isso aqui. Não era para estar assim. Hoje eu fiz outro vídeo e estava funcionando legal. 5x mais 3x ao cubo igual 2x ao cubo mais 4. Bom, como é que nós vamos resolver isso? Primeira coisa, nós vamos passar esse 2x ao cubo para o lado esquerdo, certo? E vamos passar... e não vamos fazer mais nada, só isso. Vamos juntar as letras que são iguais. Eu não posso juntar esse com esse, porque eles têm expoentes diferentes. Eu só posso juntar esse e esse, porque tem expoentes iguais. Vou copiar novamente a equação. 5x mais 3x ao cubo menos 2x ao cubo igual a 4. O que aconteceu? O 2x ao cubo... Espera a minha mão escrever ali, que eu já escrevi. Tá um pouco atrasado esse negócio aí. Vamos ver se não é um problema de... Não. Tá? Então vejam só. Agora eu posso fazer o quê? 3x ao cubo menos 2x ao cubo. E quanto que dá 3x ao cubo menos 2x ao cubo? 1x ao cubo. Se por acaso tivesse dado, esse cara tivesse dado 0, tá? Aí sim, aí ela seria de grau 1, porque daí ia sobrar só esse x. Mas como ele é, o maior x aqui ainda é o 3, então ela é do terceiro grau. Certo? Veja por que ficou menos aqui. Era mais e passou menos. Quando ele faz isso aqui, ele passa sendo menos. Ele troca o sinal, tá? Ali no material eu expliquei um pouquinho diferente. Bom, seguindo. Agora essa aqui que é a parte mais delicada. Considere a equação do segundo grau. X ao quadrado mais 5x menos 6. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ter que usar essa equação aí. X ao quadrado mais 5x menos 6 igual a 0. Certo? E nós vamos ter que ver se aqueles caras ali são soluções para essa equação. Então vejam, eu vou usar assim de lado, que daí eu não preciso estar gastando folha à toa. Eu quero saber se o menos 3 é a solução dessa equação. Então o que nós vamos fazer? No lugar desse x aqui, ó, espera que vai aparecer minha mãozinha ali. Aparece mãozinha ali, azar menino. Aqui está o x. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos escrever o menos 3 no lugar deste x. E no lugar desse x também vamos colocar o menos 3. Conseguiram entender esse processo? Para ficar um pouco mais elegante, vamos botar um parênteses. E vamos copiar o 2 que está lá em cima. Vamos copiar esse mais 5. Botar outro parênteses aqui no menos 3. Já vou tirar uma na frente. E o menos 6 igual a 0. Certo? Agora, o que vai acontecer? Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Dá 9, positivo. Agora, olha, 5 vezes menos 3. Se vocês não sabem fazer, vocês podem abrir a calculadora e fazer assim. 5 vezes... Aí tu pega... 3 e aperta o mais e menos, ó. Dá menos 15. Na verdade, a gente faz um jogo de sinal aqui, ó. Esse mais com esse menos dá menos. Menos 15, menos 6 igual a 0.
Aí tu faz 9 menos 15 dá menos 6. E o menos 6 daqui, né? Igual a 0. E isso dá menos 12. Só vai ser solução da equação quando aqui der 0. Se não der 0, não é solução. Então, menos 3 não é solução. Ó, eu escrevi aqui, ó. Menos 3 não é solução da equação. Agora vamos ver o 2. Vamos pegar a mesma equação. X ao quadrado mais 5x menos 6 igual a 0. E no lugar do x, vamos escrever o 2. Aqui eu coloco 2. Aqui eu coloco 2. Para ficar bonitinho, eu boto o parênteses e o quadrado. O mais 5 e o parênteses. E o menos 6 igual a 0. Aí eu começo. Quanto que é 2 vezes 2? É 4. 2 vezes 5? É 10. Agora eu vou fazer isso aqui, menos 6, igual a 0. Bom, fazendo isso aqui, vocês vão ter 14 menos 6 dá 8. E isso é diferente de 0. Portanto, também não é solução. No caso, ali no material eu coloquei errado, tá? Tá errado aquilo ali, tem que consertar. Faz parte. Seguindo, o próximo exemplo seria a letra C. Eu vou fazer um exemplo que dê... Ah, não, a letra C, menos 10 não dá. Menos 5. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Agora deu tilt, mas eu não vou parar o vídeo por causa disso. Só um minutinho, eu vou só dar uma pausa aqui que eu quero ver um negócio que o prof acabou fazendo um errinho aqui. Não, Lucas. Voltei. Aqui, pessoal, ocorreu um erro, ó. Deixa eu ver qual que é o exercício. Eu tinha colocado aqui um 2, né? Mas na verdade aqui é o... Qual que é o número que eu tinha colocado no meu gabarito aqui? Que eu errei ali. É o 1, tá? Então ali substituo aquele número 2 ali na letra B pelo número 1, certo? Vamos lá então. Vamos fazer agora com esse número 1 então. Mas foi um exemplo a mais, então não tem problema, né? Mais 5x menos 6 igual a 0. Então veja só, o que vai acontecer aqui? No lugar deste x eu vou colocar o 1. No lugar desse x eu vou colocar 1. Vou colocar o parênteses para ficar bonito. O 5 e o parênteses, o menos 6 igual a 0. Certo? Agora, 1 ao quadrado é 1. 5 vezes 1 é 5. E aí eu copio o menos 6. Igual a 0. Agora, 5 mais 1 dá 6. Menos 6 igual a 0. Como isso aqui dá 0, porque 6 menos 6 dá 0, eu digo que x igual a 1 é solução da equação. Certo? Então é essa partezinha que ela é um pouquinho chata de fazer, mas é só pegar a manha. É só saber substituir sempre certinho aqui os x, tá? Só troque aqui, ó. Ao invés de escrever esse número 2 aqui, vocês coloquem o número 1 aqui. E aí podem copiar esse exemplo que eu passei agora, tá? Não adianta eu querer mudar o material lá porque não vai ratificar, então fica complicado. Seguindo aqui, a letra C também é um exemplo desse. E aqui a número 4 é o último exemplo que eu vou explicar. Depois tem os exercícios para fazer. Eu fiz a mesma coisa que os exercícios. Né? Os exercícios eu só mudei os exemplos. E daí tem os exercícios. Nós vamos ter que achar ali, ó, um número, tá?
um quadradinho assim, né? Mais 1 ao quadrado tem que ser 16. Bom, nós vamos ter que pensar. Ora, eu quero somar um número que é o quadrado de 16. Tem que pensar que número ao quadrado dá 16. Eu sei que 4 ao quadrado é 16. Eu dei isso em aula já, mas estou aqui revisando. Também sei que negativo 4 ao quadrado vale 16. Porque menos 4 vezes menos 4 dá mais 16, porque menos com menos dá mais. Ou seja, este quadradinho que eu estou pedindo ali, tá? Mais 1 tem que ser 4 ou menos 4. Certo? Então tem que ser 4 ou menos 4. Então, eu vou ter que somar 1 com um número para dar 4. É a mesma coisa que eu simplesmente fazer isso aqui ser... pensa comigo, se eu pegar 3 mais 1 não dá 4? Né? 3 mais 1 dá 4. E ao mesmo tempo eu posso pensar que menos 5 mais 1 dá menos 4. Então é isso aí. Essas são as respostas do meu exercício. Tá? O quadradinho ali, a caixinha, pode ser 3 ou menos 5. Também poderia ter pensado da seguinte forma. Este mais 1. Olha como está linda a minha mão ali. Passa menos 1 para o outro lado, né? Então nós teríamos 4 menos 1 que dá 3. E menos 4 menos 1 que dá menos 5. O exercício da aula aí, ele é bem parecido com isso, tá? Eu acho que por aí tá legal. Vocês façam esses exercícios aqui, me mandem, né? Copiem toda a aula. Não é muita coisa, parece que é, mas não é. Não precisa copiar esses textos aqui em cima, só coloque a data no caderno, dia 8 e 11 de junho. Copiem tudo que tá aqui. Copiem os exemplos bem bonitinho, como tá aqui. E aí, resolva os exercícios e me mandem. Procurem usar sempre o Google Sala de Aula, porque é a nossa ferramenta que vai fazer a diferença, tá? A gente vai usar bastante ela, todos os professores vão usar, então vale a pena a gente se habituarem a usar ela.